A biodiversidade, ou diversidade biológica, é o termo que descreve a variedade de ecossistemas, espécies e genes existentes no mundo ou num determinado habitat. A biodiversidade é essencial para o bem-estar humano, pois fornece alimentos, remédios e matéria-prima industrial. Também é importante para manter o equilíbrio ecológico e proteger as relações entre os seres vivos. Por exemplo, sem polinizadores, muitas espécies deixariam de existir. A palavra biodiversidade foi usada pela primeira vez em 1985 e é uma contração de diversidade biológica. Estima-se que existam entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo, mas apenas 1,5 milhão foram classificadas e nomeadas até agora. A biodiversidade pode ser ameaçada por várias atividades humanas, como o uso crescente de recursos naturais. A consequência mais grave é a extinção de espécies, que resulta na perda de biodiversidade. Para preservar a biodiversidade, é importante conhecer os seus impactos nos oceanos, florestas e outros ecossistemas. Também é importante designar áreas como hotspots de biodiversidade, que são locais com muitas espécies endêmicas. Para ser considerada um hotspot, uma área deve ter pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas vasculares e deve ter perdido pelo menos 70% do seu habitat original. A maioria dos hotspots está localizada nos trópicos e ocorrem geralmente em áreas de impacto humano crescente, como a agropecuária, as exportações e importações, extrativismo e pesca. Atualmente, a biodiversidade é considerada em 3 níveis. Diversidade de espécies é a riqueza de espécies existentes. Inclui todos os organismos da Terra, dos mais simples aos mais complexos. Diversidade genética é a diversidade de genes entre os indivíduos de uma espécie. Diversidade de ecossistema é a diversidade de ecossistemas nos quais as comunidades biológicas habitam e interagem. Biodiversidade brasileira. A biodiversidade brasileira é uma das mais ricas do planeta. Os números de espécies da fauna e flora do Brasil impressionam. 5.000 espécies de fungos filamentosos e leveduras, 10% da diversidade mundial, 22% da diversidade de briófitas do mundo. Cerca de 1.400 espécies de pteridófitas, 12% da diversidade mundial, maior diversidade de plantas angiospermas do mundo. Estima-se mais de 45.000 espécies, entre 90 a 120.000 espécies de insetos, 10% da diversidade mundial, maior diversidade de peixes do mundo. Mais de 3.500 espécies, a fauna mais rica do mundo para o grupo dos anfíbios. Cerca de 1.800 espécies de aves, mais de 650 espécies de mamíferos. Isso faz com que o Brasil seja considerado o país da megadiversidade. Biodiversidade da Amazônia. A Amazônia é a região do planeta com maior biodiversidade. Apesar disso, acredita-se que muitas espécies ainda nem foram conhecidas e descritas pela ciência, o que aumentaria ainda mais o número de espécies. Acredita-se que a Amazônia possua quase 60% de todas as formas de vida do planeta. Porém, apenas 30% delas são conhecidas pela ciência. Para se ter uma ideia, podem ser encontradas de 40 a 300 espécies de árvores diferentes por hectare. Na América do Norte, esse número varia entre 4 a 25. Os insetos constituem a maior parte dos animais da Amazônia. Grande parte das espécies encontradas na região amazônica são endêmicas, ou seja, só ocorrem lá. Biodiversidade na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical rica em espécies. Estima-se que até 8% das espécies do planeta habitem essa área. Ao mesmo tempo, com a intensa destruição, é também considerada como um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. Ainda assim, a região abriga mais de 20.000 espécies de plantas. Existem ainda 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e 350 espécies de peixes. Biodiversidade no Cerrado. O bioma Cerrado é um dos locais com maior biodiversidade do planeta. É reconhecido como uma das savanas mais ricas do mundo. Acredita-se que possua mais de 6.000 espécies de árvores e 800 espécies de aves. Apresenta, ainda, muitas espécies endêmicas.
Alguns estudos sugerem que a região do Cerrado abrigue cerca de 5% da fauna mundial. Ameaças. Existem várias ameaças à conservação da biodiversidade, muitas delas resultam de atividades humanas. O uso crescente de recursos naturais pelo homem coloca em risco a biodiversidade. A consequência mais grave é a extinção de espécies, que resulta na perda de biodiversidade. As principais ameaças são: destruição de habitats. A destruição de habitat é a maior ameaça à diversidade biológica. Isso ocorre em decorrência do desmatamento e queimadas. A ampliação das cidades, áreas para agricultura, construção de estradas e exploração de recursos naturais resultam em destruição de áreas naturais. Quando uma floresta é destruída, os seres que nela habitam precisam procurar um novo lugar para viver. Caso isso não aconteça, eles morrem. Por exemplo, a Mata Atlântica foi intensamente devastada para atividades de agricultura e expansão de cidades. Atualmente, restam apenas 5% da mata original, o que resultou na destruição do habitat de inúmeras espécies. Fragmentação do habitat. A fragmentação do habitat é o processo pelo qual uma grande e contínua área natural é reduzida ou dividida em fragmentos. Os fragmentos originados tornam-se diferentes na área original e algumas espécies não toleram as novas características e acabam por se extinguir localmente. Além disso, a fragmentação impede a dispersão de espécies para novos locais. Assim, elas ficam restritas a uma determinada área, o que interfere na sua sobrevivência. Por exemplo, essa situação pode impedir a procura por alimento e parceiros sexuais. No caso de plantas, afeta a dispersão das sementes. Introdução de espécies exóticas. As espécies exóticas são aquelas trazidas de um local e introduzidas em um novo ambiente em que não ocorrem naturalmente. Além disso, podem se tornar invasoras, ou seja, reproduzem-se de tal modo que ocupam uma grande área e eliminam as espécies nativas. Essas espécies podem deslocar espécies nativas através da competição por recursos do ambiente. Um exemplo de espécie exótica invasora são as gramíneas africanas introduzidas no Brasil. No Cerrado brasileiro, elas são responsáveis pela extinção de espécies nativas. Essas gramíneas ocupam todo o solo e impedem a germinação e sobrevivência de sementes de árvores nativas. Assim, ocorre a diminuição do número de indivíduos nativos e com o tempo a extinção. Poluição dos habitats. A poluição pode resultar no desaparecimento de espécies, pois altera as condições naturais do ambiente. Por exemplo, a liberação de esgotos em ambientes aquáticos e pesticidas no solo podem afetar a sobrevivência das espécies. Existem vários exemplos de rios poluídos associados à morte de peixes. Importância. Enfim, a biodiversidade é uma das características fundamentais da natureza por ser responsável pela estabilidade dos ecossistemas e pelo seu equilíbrio. Também apresenta grande potencial econômico, pois é considerada a base de muitas atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras, florestais. O seu potencial estende-se também à indústria da biotecnologia, ou seja, da fabricação de cosméticos, remédios, hormônios e sementes. A biodiversidade possui valor ecológico, social, genético, econômico, científico, educacional, cultural e recreativo. Logo, a sua conservação é de extrema importância para todos os seres vivos.